Gente, estamos no finalzinho do mês de novembro, mas ainda dá tempo da gente falar aqui de Novembro Azul, saúde do homem. Novembro Azul, para você ficar só antenado do que se trata, é uma campanha mundial de conscientização sobre saúde masculina com foco na prevenção e no combate ao câncer de próstata. Então, a campanha se trata das seguintes situações: promover o diagnóstico precoce do câncer de próstata, desmistificar tabus, barreiras culturais que dificultam a realização de exames e incentivar os homens a se cuidarem. Hoje, para falar sobre todos esses assuntos, estamos recebendo, como já anunciei lá no início do programa, o médico urologista, Dr. Tomás Batalha. Ele é especialista em oncologia e cirurgia robótica. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Dr. Tomás, bom dia. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan Maringá. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo aí de manhã. Doutor, eu começo falando com o senhor sobre exatamente o câncer de próstata. É o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. A chance de cura, se diagnosticado precocemente, as informações dão conta de que 95%, quando detectado no início, tem cura, é tranquilo, consegue. Por que a gente tem essa dificuldade de ter esse diagnóstico? É justamente por conta dos homens não procurarem o médico, tabus. Essa é a pior situação de todas? Exatamente. É muito comum, realmente, o homem negligenciar um pouco a saúde, né? Geralmente no consultório a gente percebe que o homem ele marca consulta quando a esposa marca ou quando ele está sentindo alguma coisa, assim, uma dor, alguma dificuldade. Então, assim, o homem ele se sente o super-homem, ele não quer ficar doente, ele é geralmente o provedor da família, então ele tem medo de descobrir algo e realmente ele não marca consulta. Essa é a grande dificuldade. Ângelo? Não, o senhor acertou, né? É exatamente isso mesmo, é a esposa que marca. Mas o seu caso? É o meu caso. Então, eu só comecei a fazer o tratamento porque minha esposa começou a marcar, né? Mas o Mário Socal, o presidente da Câmara, foi legal esses dias na entrevista que ele fez com ele pelo Rigoncast, ao admitir o tratamento que ele fez do câncer. Então parece estar se quebrando aquela coisa que existia, aquele tabu. E eu falei ontem sobre a evolução do tratamento. Até a forma de você fazer o tal do toque que o pessoal tem medo, ela evoluiu ao longo do tempo, não é isso, doutor? O toque nem tanto. O toque é da mesma maneira há muitos anos, né? É um exame digital feito no consultório, é muito rápido, demora 5 segundos, não interfere em nada na masculinidade do homem, né? E é um exame extremamente importante, porque 20% dos cânceres agressivos, eles não interferem no PSA, então o PSA não sobe aquele exame de sangue, né? Então, se a gente fizer só exame de sangue, a gente pode falhar em 20%, né? Então 20%. É uma taxa muito alta, né? Então, o exame realmente tem que ser feito PSA de sangue e exame de toque. Edivaldo Mago. Eu vou insistir exatamente nessa pergunta, nessa questão aí, se uma coisa é excludente à outra, ou ainda é fundamental o toque. Então, somente o PSA não exclui os riscos de um eventual problema da próstata. Exatamente. Eu sempre gosto de dizer para os pacientes que perguntam no consultório: doutor, meu PSA está normal, não preciso fazer o toque. É errado, tem que fazer, porque o exame de toque ele complementa o exame de PSA. Então é importantíssimo, não interfere em nada na masculinidade do homem, é um exame rápido, feito no consultório, não dói, é muito rápido, é bem tranquilo. Daniel. Bom dia, doutor. E qual a idade, né, que os homens assim precisam começar a ir no urologista? Quando deve começar a fazer esses exames de rotina, o toque? Quando que começa assim esse tipo de atividade? Essa pergunta é bem interessante, né? Hoje em dia, o protocolo que a gente segue, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a gente começa o rastreio do câncer de próstata a partir de 50 anos para todos os homens e a partir dos 45 para homens afrodescendentes e para homens com histórico genético positivo, pai e avô com câncer de próstata. Kim Rafael? Bom dia, doutor. Bom dia. Vou derivar um pouquinho aqui, né? Alguns colegas da bancada falam que o pipi deles são pequenininhos, né? Eu queria saber se tem... Não, é uma pergunta séria. É uma pergunta séria. Se tem... tem alguma outra forma de aumentar, enfim, fazer algum tipo de procedimento, alguma coisa assim. Não, mas é verdade. Tem alguns que falam que o pipi sou eu, deles professor. é pequeno. Ô, professor, sou eu, doutor. Estão falando de mim. É isso aí. Obrigado, Kim. Isso é meu passo. Se tem algum tipo de procedimento, né, que realmente aumente aí para dar mais essa orgulho aí. Também é bem frequente no consultório, né? Não tem milagre, né? Carioca, não tem milagre. Nasceu assim, morre assim, né? Resumindo, né? Deixa o doutor. Hoje em dia a Doutor, meu gente amigo. consegue fazer procedimentos estéticos no pênis para
engrossamento do pênis, para deixar ele mais largo, mais comprido, realmente fica difícil. Tem até algumas técnicas de lipoaspiração de pubis que aumentam um pouquinho o comprimento do pênis, mas nada muito comprovado e bem efetivo mesmo, né? Não tem milagre, não. É Dá isso pra aí. saber. Agora eu tô falando com um especialista. Vou deixar a doutor. Regiane por último. A Regiane por último. Vamos lá. Ô, Tupã, você tem uma pergunta direto de Curitiba? Manda. Ô, Paulo Caetano, eu gostaria de perguntar o seguinte: além do que a gente está conversando, existem também problemas que as pessoas que bebem sentem sintomas parecidos com câncer de próstata. Isso é muito comum ou não? O câncer de próstata, eu sempre gosto de dizer que ele não dá nenhum sintoma. Por isso tem que fazer o rastreio, né, o check-up. Ele só vai dar sintoma quando está em fase muito avançada, que realmente a doença já saiu da próstata e já fez uma metástase, já se espalhou pelo corpo. Esses sintomas que você me relatou é bem frequente em homens que têm a próstata inchada, que é totalmente diferente. O HPB é uma próstata inchada, é uma próstata obstrutiva. Ela estreita um pouco a uretra por onde passa a urina e o paciente tem essa dificuldade de urinar. Mas o câncer de próstata, em fase inicial, não dá sintoma algum. Por isso que é tão importante o rastreio precoce, para a gente ter uma chance de cura maior. Né? Regiane? E qual é a preparação para o exame? De toque? Do exame de próstata. Só... É só virar de costas. Não. Não, é séria a pergunta. A preparação é só vir eu vou psicologicamente deixar, preparado. Só isso. Vai lá, doutor. Não, eu pergunto porque quando você joga no Google, né, onde é a pesquisa hoje mais frequente utilizada, ali todo mundo vai buscar o Google antes de buscar um médico, né? Ou até mesmo um advogado. Então, ali a gente encontra informações que não pode andar de bicicleta, não pode ter relação, não pode ter não sei o quê. Eu até fiz essa busca justamente para entender, né? Não, a preparação para o toque retal não tem nenhuma preparação. Né? Só psicologicamente. Só chegar, marcar aí. Mesmo. É só empinar o bumbum. Mas não é, pô? Para, você não tem direito mais a falar durante essa entrevista. Eu já fiz tua pergunta, já, A cara. preparação é para o exame de PSA de sangue. Né? Antigamente você achava que relação sexual, toque retal, bicicleta, moto alterava. Hoje em dia tem trabalho dizendo que não tem tanta alteração. Não tem relação. Né? O que altera realmente é a massagem prostática para coletar o líquido seminal para ver se está com infecção. Né? Agora, PSA de sangue não interfere em nada, não tem preparo. Kim, você tem mais? Não, peraí. Eu tenho antes. outra pra derivar Eu vou também. deixar ele falar. Não, antes eu vou deixar. Eu? Não ia deixar, eu não vou deixar. Edivaldo, então, vai. Sem derivações, dentro do assunto aí, por favor. Os problemas relativos à próstata, além do câncer, há outros problemas. Tá? A hiperplasia, por exemplo, é uma questão muito comum. Sim. Ela também é identificada pelo PSA só, você obrigatoriamente passa pelo toque e no toque se O diagnóstico da hiperplasia, né, é um diagnóstico clínico, né? O paciente relata no consultório que tem dificuldade para urinar, ele levanta várias vezes à noite, ele não consegue esvaziar a bexiga completamente, né? Ele pode ou não ter uma alteração do PSA com a próstata inchada e também realmente o exame de ultrassom ou ressonância vai confirmar o tamanho da próstata aumentado. Né? E este processo, ele é medicamentoso? A solução? Qual que é a solução? Então, a hiperplasia, inicialmente o tratamento é sempre medicamentoso. A gente nunca indica cirurgia assim inicialmente, a não ser que o paciente já chegue no consultório já usando sonda, não está conseguindo urinar. Aí a gente já parte para o tratamento cirúrgico, mas sempre inicialmente o tratamento é clínico, mesmo medicamentoso. Deixa eu só assim, mesmo uma Vai. com relação à hiperplasia, ela pode evoluir para o problema a partir do momento do diagnóstico da hiperplasia. É necessário um acompanhamento mais atencioso? Com certeza, essa pergunta é excelente, né? É muito comum homens terem dificuldade para urinar e eles acharem com uma certa idade que isso é normal, né? Eu urino devagar, fico pingando, levanto várias vezes à noite, isso não é normal. A evolução disso é bem ruim para o paciente, né? Porque a bexiga dele pode parar de funcionar e ele tem que utilizar a sonda pelo resto da vida, em algumas vezes, né? Eu sempre gosto de dizer que a bexiga é o único músculo do corpo que não pode ficar forte. Se ela ficar realmente bem espessa, quer dizer que ela está tendo dificuldade para trabalhar e uma hora ela pode cansar. E, infelizmente, a bexiga não tem tratamento nem com remédio, nem com cirurgia. Então, a gente tem que tratar a próstata para evitar que a bexiga no futuro sofra as consequências. Né? Ângelo, tem mais uma? Doutor, quando eu falei em evolução, foi em relação à posição fetal. Porque quando eu comecei, eu ficava de costas para o médico. Depois, hoje é virado para o médico. Foi por isso que eu falei de evolução. Hoje parece que você não sente realmente, que hoje é bem legal. Mas eu queria saber se tem a testosterona, o nível dela, influencia, no que ela influencia na questão urinária? Então, na questão urinária, poucos influencia, né? O que influencia a queda da taxa hormonal são sintomas realmente de hipogonadismo que a gente fala, como se fosse a andropausa, né? O paciente tem dificuldade para urinar, o paciente está irritado, estressado, perda de massa muscular, obesidade centrípeta, né? Então,
disfunção erétil, dificuldade de ter ereção. Então, esses são os sintomas da queda da taxa hormonal. Mas ele não interfere tanto na próstata. E é normal a pessoa subir a testosterona? Tipo assim, que você vai envelhecendo. Não, é normal cair. Então eu sou o the best of the world. Porque a minha aumentou de 2016 pra cá. Eu fiquei de cara. Meu Deus do céu. Quanto menos sexo, mais testosterona. Você leu se era teu nome no exame mesmo? É mesmo isso? Mesmo quando menos sexo. Daniel, você tem mais um? Vai, não. Vai, Daniel. Doutor, existem alimentos, hábitos que podem ajudar na prevenção do câncer de próstata ou é tudo, né? Tudo então, Google, né? Vamos dizer assim. Não existe, na verdade, prevenção do câncer de próstata, gente. O que existe é diagnóstico precoce, né? O câncer de próstata é uma doença genética, né? E os fatores de riscos mais comuns são idade, histórico genético, né? Afrodescendentes e obesidade também. Então, obesidade é um fator de risco, mas realmente é a única coisa que a gente consegue interferir, né? Manter o peso. Agora, os outros fatores de risco a gente não tem como alterar isso. Quem? Eu quero falar sobre o pênis, se você me permitir. Mas Tu tá preocupado? Tu tá preocupado com isso? Não, posso falar ou não? Você não. Tem alguns amigos aqui da bancada também. É tudo da bancada. Vou fazer uma pergunta de um Deixa amigo eu meu. Posso fazer a pergunta? Não, gente, vamos respeitar, vamos lá. Não, é sério. A gente- E aí o pênis, né, certo, a pessoa aqui tem uns freios embaixo e tá rasgando. Tem algum procedimento pra tentar ajudar isso aí? Porque É o cabresto. Fala direito com o doutor. Isso. É o freio, né? É É o freio. o cabresto, Tem pô. uma cirurgia, né? Chama plástica de freio balão prepulsial, né? Aquele freio, quando ele fica muito esticado, pode acontecer realmente, às vezes não está muito lubrificado, de romper e sangra bastante, né? Então, se isso acontecer, tem tratamento, sim, tem cirurgia dele. Uma cirurgia simples. Mas sem ele não tem problema algum. Valor, É não. como se fosse uma circuncisão, é isso? Não, circuncisão é retirada da pele, né? Tá, mas O freio é só embaixo. Tá, não, mas o freio funciona. Sem o freio, ele funciona também normal. como uma circuncisão, né? Para efeitos higiênicos, não é isso? Não, Não? tanto, não. O freio só fica ali Vou pegar meu embaixo. médico. Ali, E qual que seria o valor do Ih, procedimento? você tá mais informado, igual. Tem que ir no consultório. Pode respirar aliviado aqui. A clínica Tem do Vai tratamento. procurar um médico pra Não, pra- aqui já encontrei. Já encontrou o melhor que isso tem. mesmo. Ó, vamos lá. Não, vou ter que pôr ordem. Vocês estão pergunta? É isso aí, estão Paulo. bagunçando demais. É. Doutor, além dessas questões que a gente está falando aqui, o exame de próstata, que de fato é um tabu e a gente sempre fica alvoroçado quando fala nisso, leva para piada, leva para brincadeira, mas o assunto de fato é bastante sério. A gente não se dá, não dá consideração devida para o assunto. E fica sempre esse burburinho, né? Às vezes é o que eu falei ontem quando a gente anunciou a entrevista do senhor sobre isso, assim, que eu acho que o intuito dessa nossa conversa hoje pela manhã é de fato as pessoas entenderem que há riscos se não se cuidarem. Sim. E aí, lá no consultório, existe alguma outra dificuldade, além do homem por si só não querer ir no médico, não querer ir por conta do tabu, algum outro tipo de tratamento? Porque sempre quando fala de sexualidade masculina, é de fato ruim lidar. Existem outras dificuldades que o homem pode entender. Eu gostaria que o senhor falasse, nas palavras do senhor, para que quem nos acompanha entender que isso é natural, normal, precisa ir, precisa acompanhar, porque as mulheres o fazem com muita facilidade, desde pequena, né? Eu sei disso, eu tenho irmãs, então eu me lembro da minha mãe levando, acompanhando a minha irmã no médico. Mas eu, de fato, nunca fui acompanhado, né? Comecei a ir depois de adulto. Então, essas coisas todas, assim, qual que é a percepção do senhor olhando do consultório para fora, alguém que recebe as pessoas? Isso é algo cultural mesmo, né? A cultura tem por hábito a mulher já ir desde de mais jovem no ginecologista. E o homem não, né? O homem... Eu sempre gosto de dizer que o urologista não é o médico da próstata, é o médico do homem, né? Então, a criança tem que ir no urologista para a gente avaliar o testículo se está na posição, para ver se não tem fimose. O adolescente para a gente conversar sobre sexualidade. O adulto para conversar sobre hormônio, sobre próstata, sobre cálculo. E o idoso também, sobre cânceres e outros fatores também. Então, a gente tem que mudar essa cultura mesmo, né? Tanto é que a expectativa de vida da mulher, né, é 7 anos a mais que a nossa, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura e o homem tem que entender que ele precisa se cuidar, né? A gente não é um super-homem, a gente tem que se cuidar porque é muito melhor descobrir as coisas antes do que depois, né? Vai, Ângelo. Olha, eu sempre fui ligado à música. Dizem que o Mick Jagger tem essa vitalidade toda e nunca teve nenhum problema sexual, porque ele pratica muito sexo. Tem algo a ver? Ele é filho de brasileiro, ué. Exemplo, hein? Não, mas ele diz que isso interfere. Isso, Por exemplo, o câncer de Palmeiras próstata. ontem. Hã? Ele torceu pro Palmeiras ontem.
Não interfere nada, né? É que ele deve ser mais feliz por fazer isso com frequência, né? Então, Lá, viu? Vai, Edivaldo, você tem alguma? Não, que você não é feliz. Parou! Chamou você de ranzinza. Você tem que parar. Na verdade, a palavra que eu queria dizer era outra, entendeu? Não, tá Mas bom. aí... Tá bom, Edivaldo Marques. A extração, né? Como é que é? Tem um nome específico, a retirada da próstata. chama prostatectomia. Prostatectomia. Mais uma Bonito. palavra. Né? Hoje vocabulário. é feito na robótica hoje, doutor, a esse, gente faz muito. esse Isso aí, procedimento? Você vai fazer Não, pergunta? pode fazer. Obrigado. Não, exatamente, como o senhor é um especialista nisso, só explicando que esse procedimento hoje é de forma robótica, né? Esse procedimento é de forma robótica quando o paciente ele tem o desejo de ser operado por essa tecnologia e ele tem a condição financeira para isso, né? Infelizmente é uma tecnologia que ainda não se encontra no rol da ANS, né? Chama Agência Nacional de Saúde, então os convênios realmente eles não pagam essa tecnologia, mas o paciente que quer utilizar realmente é a melhor escolha, sem dúvida nenhuma, né? Uma cirurgia minimamente invasiva, né? Com uma tecnologia muito grande empregada e o resultado é muito superior. Né? E a retirada da próstata provoca alguma alteração muito específica no comportamento do homem? Então, antigamente, quando a gente só tinha cirurgia aberta, as taxas de complicações eram muito maiores, né? De impotência, incontinência, e a taxa de cura era menor também nessa cirurgia, né? E a medicina evoluiu demais, né? Depois veio a cirurgia laparoscópica por vídeo, agora a cirurgia robótica, que já existe no Brasil desde 2010, né? Nos Estados Unidos desde 2001. Então, com essa tecnologia, dependendo do grau do câncer do paciente, a habilidade cirúrgica, realmente essas taxas caíram muito, muito, muito. Sempre gosto de dizer que essa taxa é realmente menos que 5% de impotência e incontinência pós-operatória, né? Doutor, já vou emendar na pergunta do Edivaldo, porque uma das coisas que a gente percebe, vendo, ouvindo, é que depois que está diagnosticado, por conta desses problemas, até da impotência, muita gente corre da cirurgia, né? E não é o melhor caminho, né? Não, com certeza, né? Se a gente tem um diagnóstico precoce, e a chance de cura é mais de 90%, né? Então tem que pensar sempre nessa parte. E outra, se caso aconteça alguma intercorrência pós-operatória de algum problema desse tipo, tem tratamento também. O importante é ficar curado do câncer, né? Daniel Matos. Doutor, existe algum número, né, uma porcentagem assim, das pessoas dos homens, né, que não fazem esse tipo de exame acima dos 50 anos? Tem algum dado assim, não sei se nacional ou aqui de Maringá? E se o doutor também, uma outra rápida assim, o SUS, o doutor acredita que só o Novembro Azul parece que faz campanha, não é só em novembro que o homem precisa fazer esse exame, e se acredita que a rede, né, o SUS, as pessoas que vão ao SUS, se o índice é muito menor do que quem vai no médico particular, por exemplo? Não tem dados assim pra gente saber qual que é a porcentagem disso, né? Mas a rejeição é muito grande no consultório. Tem muitos homens que falam, doutor, eu não vou fazer esse toque aí não. Pode esquecer que isso aí eu não faço. Então, assim, não tem um dado exato para isso, mas a impressão que dá é que a maioria hoje em dia topa, assim, mas tem uns que de jeito nenhum. Esses dias eu atendi um vô de um amigo meu lá que 77 anos com o PCA lá nas alturas e o vô assim inteirão, assim, falou, doutor, isso aí eu não faço nem morto. O morto vai ter que fazer. Assim, parece que a campanha é só para novembro, né, doutor? Porque é durante todo o ano, né? O homem precisa cuidar do... Novembro é uma campanha que começou na Austrália em 2003, depois foi se difundindo pelo mundo, né? Mas a maior divulgação é em novembro, mas o homem tem que se cuidar. O homem tem que se cuidar o ano inteiro. Doutor, não, só para porque assim, o nosso beleza. O Chaboca fez uma pergunta aqui, de fato o senhor já respondeu isso lá no início, mas eu gostaria que o senhor respondesse de novo para ficar bem claro. Ele está falando aqui, eu fiz 40, até hoje nunca fui neurologista. De fato, fez 40, tem que procurar ou é mito? Antigamente era a partir dos 40, né? Então hoje em dia mudou um pouco o protocolo, mas eu tenho o costume de manter ainda realmente essa ideia de ir a partir dos 40 mesmo. Porque o PSA é um exame de sangue, não dói nada, tem que fazer, né? E eu já operei homem de 42 anos com câncer de próstata. Não é comum, assim, tão jovem, né? Mas é mais comum a partir de 60. Mas não custa nada, tem que procurar, né? Fazer um exame de sangue, né? Para ver a evolução do PSA e ir acompanhando já, né? 8 horas, 1 minuto. Repita. 8:01, esse que está conversando com a gente é o médico urologista, o Dr. Tomás Batalha, especialista em oncologia, cirurgia robótica, laparoscopia, trabalha também com cálculos renais, é especialista nesse assunto. E a gente está batendo um papo nele aqui para tentar desmistificar tudo isso. Estamos no mês, né, de cuidado dessas coisas. Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Então, um assunto muito pertinente para você, homem que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá.
E eu quero agradecer a presença do Dr. Tomás aqui com a gente, é nosso parceiro aqui da Jovem Pan. Sempre que surgir dúvidas, doutor, nós vamos com certeza consultá-lo e convidá-lo para estar novamente aqui com a gente. Agradeço a oportunidade aí, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ó, o retorno nosso, eu vou falar que a clínica do doutor fica na Rua das Camélias, Paulinho, 198, na famosa Zona 5. E eu vou passar o telefone, que também é o WhatsApp do doutor, 99166. Vou falar devagar para a rapaziada anotar. E para quem está no carro, por favor, vá lá conversar com o doutor, hein? Passou dos 40, tem que ir lá no doutor, né, Paulinho? Para ficar feliz. 99166-5344, doutor. 99166-5344. Como eu falei, a clínica do doutor fica na Rua das Camélias, 198, Zona 5, Paulinho.